Olá, negociadores, bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui com Pedro Silveira, referência em advocacia de startups. Seja muito bem-vindo, tá? Eu espero que a nossa conversa possa ajudar os jovens advogados a atuarem na área. E conta aí um pouquinho como é que começou tudo isso, mas antes de tudo, se apresente. Boa, Grazi. Muito obrigado por me receber aqui. Meu nome é Pedro Silveira, eu sou advogado e eu sou um entusiasta de inovação, tá? Então, tudo que envolve inovação, tecnologia, direito digital, eu já gosto. Então, é isso. Foi assim que começou. Vamos lá. Foi assim que começou. A gente sabe, né? Hoje eu não sou mais tão jovem assim, eu tenho 12 anos já de advocacia, mas também já entrei no mercado que é um mercado, a gente sabe, meio sangrento, né? Um mercado meio oceano vermelho. Exato. Não sei se você já ouviu falar daquele livro, A Estratégia do Oceano Azul. É. Né, que ele fala que tem oceanos que são azuis, que são tranquilos, você coloca sua vara de pescar ali, você Exato. pega seu peixinho, e tem outros oceanos que são vermelhos, que o mar é um mar revolto, que é difícil a gente parar, que é difícil a gente pescar. E a advocacia hoje, muitas vezes, acaba sendo um oceano vermelho, né? Exato. E Tem áreas que, eu brinco sempre, eu digo, gente, tem áreas que estão extremamente saturadas e as pessoas também não estão qualificadas para essa saturação. Porém, tem outras áreas que a gente procura de todas as formas advogado e não consegue. É verdade. Não consegue. Por exemplo, você chegar para mim hoje e dizer, olha, Graça, eu queria descobrir 5 bons advogados que consigam abrir as maiores startups de Pernambuco. É Eu verdade. só conheço 2. Um eu tô na frente e o outro para que mandaram dizer, convide que você precisa dele falando. Então, assim, é muito difícil, a gente precisa de uma capacitação. E as pessoas, é isso que eu falo para a jovem advocacia. Mas, antes de tudo, vamos com calma. Como é que tu começou na advocacia? Perfeito. Eu sempre tive um escritório de advocacia. Fui estagiário no escritório de advocacia. Então, assim, desde o comecinho da minha faculdade, eu estagiei no escritório de direito previdenciário. Odiei a área, não tive nenhum tipo de identificação com a área, apesar de gostar muito das pessoas com quem eu trabalhava, hoje são amigos, mas não era uma área que eu me identifiquei tanto. E aí eu continuei estagiando em outros escritórios, trabalhei com direito eleitoral, até que entrei em direito empresarial. E eu acho que, assim, a vida, ela vai levando a gente, né? Tem caminhos que a gente não escolhe. Assim, minha mãe é da área, minha mãe é jornalista, e ela diz, eu sempre sonhei em trabalhar com impresso, com jornal impresso. E eu trabalho com televisão há 36 anos. Uma coisa que eu nunca imaginei, foi que a vida me levou, eu aceitei uma proposta ali no momento e fui para aquilo ali. Então, acho que a vida faz essas coisas com a gente. Eu comecei a trabalhar com direito empresarial, fiquei muito tempo no escritório de advocacia de uma outra pessoa, fiquei quase 10 anos lá, contando um estágio com um momento de advocacia, até que em determinado momento eu fui mordido ali pelo bichinho do empreendedorismo e eu disse, pô, tem que abrir meu próprio negócio. Eu acho que eu fiz um pensamento, Graça, que foi o seguinte, quem vão ser os grandes advogados da nossa geração? Sim. A gente olhava assim, tinha, sei lá, Martorelli, fulano, Carlos Harten, grandes advogados em suas respectivas áreas, mas em algum momento as pessoas que têm mais ou menos a nossa idade também vão ocupar esse espaço. Claro. E quem serão? Eu disse, poxa, eu gostaria de ser um desses advogados. E eu acho que um caminho mais fácil para conseguir isso é abrir meu próprio negócio. E abrir meu escritório. Difícil pra caramba, sozinho, aluguei uma sala, fui lá, passei argamassa, pintei, fiz tudo e abri meu próprio negócio e é onde eu estou até hoje. É no Pedro Silveira Advocacia, que é meu escritório, um escritório de pequeno porte, eu e mais 2 pessoas e a gente faz uma advocacia artesanal. Isso é bom, sabe, Pedro, ouvir, porque o que tem me preocupado muito com a advocacia, apesar de ser jovem advogada, é que assim que eu me formei, eu montei o escritório. E eu não pensei nessa sua lógica, que hoje eu me culpo de não ter sido associado um tempo, não ter trabalhado no escritório, apesar de ter passado um longo período de mudar por várias áreas. Então, meu início, ele foi meio sangrento, porque eu não tinha ideia de gestão, eu não tinha ideia de nada, eu fui que nem você. Peguei a sala, disse, vou montar o escritório, comecei, com 2 meses fecharam tudo, lockdown. Eu disse, caramba, e agora? Foi assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Na minha vida, tudo foi assim. Mas o que acontece? O que eu acho bonito quando tu falou agora? Primeiro, tu mostrou simplicidade e humildade na situação. Eu mesmo montei, eu mesmo fui lá, meti a mão na massa e eu vejo que o jovem advogado, ele precisa entender isso, tá? Com certeza. Porque a gente vive hoje num mundo globalizado e a internet tem trazido para o jovem advogado que no primeiro ano e no primeiro mês de advocacia é 10 mil reais. É verdade. E não é assim que acontece. Não é. Não é assim. E eu sempre brinco que não é isso que vai acontecer, você vai se frustrar e você vai dizer que você vai parar de advogar. E não é, isso não pode acontecer.
Por isso que eu criei o podcast. Eu disse, gente, tudo é plantar para depois você colher. Nada é para ontem. Tudo é um plantio. Exatamente. Foi como você disse. E você, durante o próprio estágio, você saiu indo para algumas áreas. Isso. E você não tinha, pelo que você me disse, você não tinha ninguém da família Ninguém. começar do zero. Eu comecei do zero. Começou É também, muito né? difícil. É difícil pra caramba. Não, e eu digo assim, Faz falta. eu digo que é complicado quem tem e quem não tem. Porque quem tem o peso de ter. Uhum. E aí você se cobra o dobro. E quem não tem, você não tem ninguém pra perguntar. Você só tem uma única coisa a fazer. Ir na OAB. É por isso que eu falo tanto, gente, procura a OAB, porque é a tua casa. Porque quando eu procurei, vamos dizer, há 2 anos, e eu comecei a me inserir em tudo da OAB, comecei a procurar as meninas, eu digo meninas, as meninas do conselho, que é o conselho hoje do atual presidente, conselheiras federais e estaduais, eu consegui me desenvolver muito rápido. Sim. Porque eu conseguia ligar para elas e perguntar e tirar apoio, dúvidas. sim. Então, assim, as comissões também faziam diferença. Os eventos da ESA, que você hoje faz parte também, é muito diferente, porque uma coisa é você fazer um evento online, outra coisa é você fazer um evento presencial. Você tem a questão do network, que a gente sabe que para quem não tem nada, quem simplesmente não tem família de advogado, a gente precisa do network. Precisa. E no direito empresarial, a gente precisa do dobro. Porque meu pai é empresário e ele não tem tempo. Então, você, quando chega, eles te pedem o máximo de agilidade possível. É isso. E a gente tem que saber que a realidade é que precisa ser entregue com agilidade mesmo. Né? Isso é o que você está falando, assim, de se você ter ou não pais na advocacia, pai, primo, tia, isso aí, quem tem é privilegiado. Tem o seu ônus? Tem, mas é um ônus que nem se compara com o bônus. Claro. Né? Porque a gente que não tem... Eu acho que, assim como você, eu não tenho ninguém na minha família, nem um tio distante que seja advogado, que seja juiz, que seja promotor, muito menos que seja desembargador ou ministro. Então a gente acaba batendo com a cara na parede porque a gente não tem um mentor. Então, por exemplo, quando eu estou abrindo meu escritório e, sei lá, um cliente não me paga, com quem é que eu falo para tirar uma dúvida? Será que eu devo cobrar esse cliente? Porque se eu cobrar, ele pode ficar chateado comigo e não querer mais meu serviço. Eu preciso dele. Exatamente. Ou será que eu devo deixar acontecer? A gente não tem um mentor para perguntar. Eu não posso perguntar a uma pessoa da minha família que nunca empreendeu, que não sabe nem para onde é que vai a advocacia. Até posso, mas não vou receber uma opinião com tanta experiência como eu receberia se tivesse um pai ou uma mãe na área. Então, a gente que não tem pai na advocacia, o nosso desafio é muito, mas muito maior. E esse, Graça, é uma missão que eu trouxe para mim, para minha vida, que é ajudar os jovens advogados a passarem por um processo muito mais fluido e muito mais tranquilo do que o que eu passei. Claro. Porque eu bati com o cara na parede, e assim, quando alguém bate com o cara na parede, quem tá vindo depois não precisa bater. Porque eu já bati por ela e outras pessoas também bateram, e a gente vai aprendendo com os erros dos outros. Então essa é uma missão que hoje eu trago para mim na ESA, que é ajudar a qualificar especialmente o jovem advogado, toda advocacia, mas o jovem especial, a dar orientações, não só de direito material, que é você trazer uma aula sobre uma matéria específica, mas sobre assuntos que a gente não aprende na faculdade, precificação, cobrança de honorários, vendas. Advogado é empresário. Todo advogado não consegue entender isso. Não é? Eu já falei pelo menos com uns 30. E eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu falo todo dia, eu abro os stories do Instagram, eu digo, gente, todo mundo é vendedor. O Caio Carneiro fala, você vende seu serviço, pelo amor de Deus. E assim, eu vejo que os advogados ainda têm muitos na cabeça, eu não me vendo. Você está se vendendo o tempo todo, você precisa se vender. Exatamente. Então, na ESA, você trazer essa ideia da precificação, de cobrar consulta, porque é muito lindo a gente ter a tabela da OAB e dizer que é para cobrar consulta. Só que a gente tem uma problemática de uma prostituição da advocacia muito grande hoje. Tem muita gente ainda que está cobrando abaixo da advocacia e a gente sabe que a OAB, ela vive querendo ter, cada vez mais, ser mais incisiva com essas pessoas, para que isso não aconteça. Porém, a gente sabe que é muito difícil. São muitos advogados para a gente dar conta. Aí o povo, não, é por causa da questão da OAB. Não é, muito maior do que a OAB. Não é a OAB de Pernambuco. É a OAB nacional que sofre com tudo isso. E quem sofre pior são exatamente as pessoas que contratam. Porque contratam acreditando que aquela pessoa vai fazer o melhor serviço e não faz. Isso. Então, assim, é como você disse, não ter ninguém da família é muito difícil. Eu posso dizer que, pra mim, o que me abriu portas, o que me abriu os olhos, foi quando realmente eu entendi que a OAB era a minha casa. E aí, que lá eu poderia fazer amizades.
E aí poderia fazer network, porque teve gente que realmente virou amigos. E aí eu comecei a ligar. E aquilo que era a consulta que eu tinha que pagar, a consultoria jurídica do amigo, passou a virar café. Então, é isso que eu trago pro jovem advogado. Tá lá dentro, não é só você ir no momento do juramento. Sim. Eu me lembro bem que quando eu entrei na OAB, eu acho que foi em 2000, quando eu estava aqui no Brasil em definitivo, em 2022, que eu subi, que eu fui falar com a presidência, eu subi e ela me mostrou toda a casa, toda a estrutura da OAB. Fiz, meu Deus, tinha farmácia esse tempo todo. Eu parecia uma criança que tinha ido pra Disney. Eu disse, tem farmácia aqui. Hoje a gente tem um coworking. Na época da gente, você tem 12, eu tenho 5. Meu Deus do céu, a gente tinha que montar um escritório, porque a gente não tinha um coworking. A gente tem um coworking da OAB hoje, que, querendo ou não, é um avanço, e não é só aqui em Recife, tá? São em várias localidades. Então, você poder atender sem ter que pagar nada. E o coworking da OAB é uma estrutura incrível, surreal, porque tem dezenas de baias para advogados que queiram trabalhar, tem sala de reunião e tem um endereço virtual também. Então, por exemplo, que todo mundo que vai abrir um escritório sabe que tem que ter um endereço lá para o CNPJ e etc. Você pode abrir lá com o endereço do coworking por um preço baixíssimo. E para usar o coworking você não paga nada. Então é uma entrega que a OAB Pernambuco está fazendo para a advocacia, que é uma entrega incrível, super bem localizado, em Boa Viagem, que é um lugar que foi, inclusive, escolhido por pesquisa, é onde a maior parte dos advogados gostariam de estar, não foi aleatório. Né? Isso é muito bom, é por isso que eu digo, é conversando que a gente vai entendendo, porque ninguém entende por que tinha sido escolhido ali, mas ali é extremamente central. Central, e inclusive, Graça, eu já convido aqui o teu público, quem não conhece ainda, vá no coworking usar, porque é uma estrutura massa que tá ali pra você. A gente fez até um vídeo, foi ótimo você dizer, porque agora eu vou aproveitar, assim que eu subir seu podcast, eu vou subir o vídeo. Boa. Eu fiz um vídeo com todo o coworking, porque às vezes eu já fui, e assim, eu fiquei muito admirada, disse, meu Deus, assim, na minha época não tinha isso, a gente tinha realmente que montar escritório, tinha que, agora, depois do Covid, querendo ou não, a gente consegue atender virtual. Mas antes a gente não conseguia. Então, o bom advogado era aquele que tinha escritório, que tinha um nome na porta, que era no melhor local. É verdade. Era no melhor local. Então, agora não tem isso. Então, eles têm esse acesso, é isso que eu falo. Em vez de problematizar uma situação, cada vez mais está sendo dado soluções. Então, a gente tem que aproveitar as soluções que estão sendo dadas. Exatamente. E, Graça, você estava mencionando sobre a quantidade de advogados que tem. A gente tem uma previsão que, em pouco tempo, a gente vai chegar a 2 milhões de advogados no Brasil. É gente pra caramba. Isso pode implicar em determinados oceanos vermelhos para determinadas pessoas. Mas o que eu vejo é que tem muito advogado que não está qualificado, que não estudou o suficiente ou que não se aprofundou tanto em determinada matéria. Isso faz muita diferença. Então, quem estuda, quem se aprofunda, quem busca a OAB oferece coisa pra caramba para os advogados se aprofundarem e terem mais conhecimento, se destaca. Outra coisa, existem muitas áreas no direito que muita gente não investe. Então, por exemplo, boa parte dos crimes que a gente vê acontecendo hoje, os crimes tradicionais, eles existem. Mas o que a gente mais vê hoje é cybercrime. É gente que passou por golpe, é gente que caiu num golpe X, Y, Z. Quantos advogados você conhece, Graça, que são especializados em cybercrimes? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu só conheço 2. E os 2 são o que eu vou gravar hoje. Só conheço, inclusive, lhe conheci porque, além de outra colega de profissão, que é Renata, que estava falando sobre você, uma blogueira, eu tinha visto que ela tinha perdido o Instagram dela e entrou em contato com você e você conseguiu recuperar a conta dela. Exatamente. Mas tirando isso, são pouquíssimos. Então, quem são? Como é que você deixa? Vamos dizer, se hoje eu brinco sempre, eu digo, vou falar a mesma coisa que eu falei pra Renata, eu acho que a gente tem que deixar um legado na vida, talvez pela questão de acreditar muito em Deus, eu acho que a gente vem com um propósito na vida. Se você pudesse deixar um legado, se você tivesse hoje 20 pessoas pra treinar e tivesse 30 dias pra morrer, você fosse viajar, revirando o mundo aí, tem que ensinar muita coisa para essas pessoas do direito. Eu sou bem trágica logo. Que pergunta difícil. Já tô vendo que vai ser difícil essa pergunta aí. Mas assim, você vai poder viajar. Tô lhe dando a viagem aí, mas você tem que deixar eles aí preparados para a vida. O que você faria em termos do direito material, do direito processual? Qual seria a área que você diria para eles? Como é que você diria para eles se comportarem? Tá. Tudo. Perfeito. Sobre a área do direito, eu vou ter que ser muito honesto. Eu diria, vá atrás da área que você gosta e seja o melhor dessa área. Ou faça tudo para ser o melhor. Não adianta você ir para uma área que você não quer.
Se me colocassem hoje para trabalhar com direito previdenciário, eu ia ser uma pessoa miseravelmente triste, porque eu não gosto da área. De jeito nenhum. É uma área que não me satisfaz, é uma área que não me preenche, que não vai me fazer feliz. Uhum. E a gente tem oportunidade em todas as áreas. Algumas são mais concorridas do que outras. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser trabalhar, vou pensar numa área que deve ser muito concorrida aqui, com direito do consumidor, e ela tiver um desempenho excelente, essa pessoa vai conseguir ganhar dinheiro e vai conseguir se dar bem. Se ela quiser fazer isso com direito de família, se ela quiser fazer isso no direito penal, ela vai encontrar os desafios em cada uma das áreas. Mas ela tem tudo para se dar bem se ela for muito boa naquilo ali. Um segundo conselho que eu daria, niche. Mas niche ao máximo. Quanto mais nichado você é, mais oportunidade você tem de ganhar dinheiro. Porque o generalista, imagina o seguinte, vamos sair da área jurídica aqui, vamos fazer um exercício. Você é um médico. Quem é o médico que você acha que ganha mais dinheiro? O médico generalista, aquele que vai cuidar do seu cabelo, do seu pé, do seu joelho, do seu braço, ou um médico que é especializado numa veia específica do cérebro que tem que fazer uma cirurgia ali quando tem um derrame. É lógico que é esse segundo médico. A hora desse cara deve ser uma fortuna. E pior que a gente paga. Porque E a gente precisa dele. Exatamente, ele é o melhor. Exatamente. Então, se você é um tributarista e você entende todo o direito tributário, isso tá meio estranho. O tributarista que vai ser aquele cara fera que vai ganhar dinheiro é o tributarista que é especializado em imposto de renda, pessoa jurídica, isso e aquilo. É esse tributarista que quando um banco tiver um auto recebendo um pagamento de uma cobrança de um tributo, ele vai procurar. Então, a gente nichar é muito importante. Eu tenho uma sugestão, Grazi, que eu costumo dar para jovens advogados, que é o seguinte. Eu costumo sugerir que eles tenham, quem quer empreender, tá, no começo da advocacia, tenha um nicho inteligente de largada. O que é isso, tá? É uma área que ela não é complexa do ponto de vista do direito material e que ele consiga escalar e repetir processos. Eu vou dar um exemplo de áreas que podem ser interessantes para esse nicho inteligente de largada. Direito do consumidor. Sim. Que é uma área que não é tão complexo. Se ele se especializar, por exemplo, no começo de carreira, em atraso de voo ou em devolução de produtos. Direito de trânsito é uma área que não é tão complexa assim. Sim. Determinadas partes do direito da saúde, não é todo, tá? Mas determinadas partes dá para você ali, quando está começando, conseguir ter um bom desempenho e que você consiga escalar. Então, por exemplo, você abrir uma landing page, que é uma coisa que quase nenhum advogado faz, e você colocar um valorzinho ali para quando a pessoa pesquisar, por exemplo, atraso de voo, indenização, no Google, em Recife, o seu nome aparecer primeiro. Tá? E aí você consegue respirar, você consegue ganhar alguma coisa pro início. E por que eu falei que tem que ser escalável? Porque é algo que você pode produzir e em seguida pedir para alguém fazer para você. Então você vai chegar, você vai contratar alguém e vai dizer para um estagiário, para um outro advogado, vai dizer, ó, o processo é esse, vamos escalando. E você vai fazendo. Enquanto você, advogado, vai focar e vai se especializar na área que você sonha em trabalhar. Exato. Tá? Porque se você sonha em trabalhar, por exemplo, com direito societário, você acabou de sair da faculdade, você quer empreender, é muito difícil. Claro. Quem é um grande empresário que vai te contratar para estar fazendo um acordo de sócios, para estar tratando de uma ação de dissolução de sociedade? É muito difícil. A pessoa vai procurar alguém experiente. Muito então, mais. enquanto você está ali respirando, ganhando dinheiro e o seu negócio está girando, você vai focar no negócio que você quer e que você sonha. Essa é uma dica que eu daria. Isso eu escuto muito do Alfredo, que é do G4 Educação, que ele fala muito sobre a questão da cauda longa. É basicamente o que você está dizendo. E quando eu falei isso em algumas palestras, algumas amigas faziam graça, isso é loucura. Eu digo, gente, isso não é loucura, isso é real. Eu preciso que ele tenha dinheiro para se manter, Isso. Principalmente porque é muito fácil você idealizar que essa pessoa não vai ter aluguel para pagar, não vai ter porque pelo menos ele tem que ter um estagiário. Então, assim, querendo ou não, tudo isso é custo. Então, se ele precisa desse custo, como você falou, das ações de voo, se a gente quantificar uma entrada mínima de 100, 200 reais, quanto ele não vai ter se ele jogar um pouquinho no tráfego? Exato. Que a gente hoje ainda consegue isso, porque antigamente, na sua época, a gente ainda não conseguia. Há 12 anos atrás, a gente ainda tinha essa restrição, era mais difícil. Velho, não, mas você tem razão. nem vale, porque recentemente... Provavelmente é 2021. Então, exato, é verdade. E assim, querendo ou não, eu me lembro que há um período atrás, eu tinha feito, eu nem me lembro, eu acho que eu passei no mestrado e fiz alguma autopromoção e recebi uma notificação na OAB, meu Deus, eu disse, meu Deus, eu vou perder minha OAB, minha mãe ficou desesperada. Então, assim, a gente acaba incorrendo. Sim.
Então, eu falava isso e eles me diziam, não, isso é loucura. Eu digo, gente, pra gente começar o direito de família, que é querendo ou não, é rentável, mas a gente sabe que é a longo prazo, como algumas ações de direito à saúde, que a gente sabe que não é autismo, eu digo ações de montantes grandes. Eu tenho uma amiga hoje que trabalha especificamente com, ai meu Deus, alguma coisa nanismo, perdão, Certo. nanismo. E assim, as ações são muito altas, porém, para você conseguir nichar esse ponto, você tem que ter uma ir história escalando, ali, tem que ter escadinha, uma história. Você não vai começar, foi como você disse, você quer ser o melhor advogado empresarial de Recife se você não construiu, principalmente uma pessoa que não tem nome. Você precisa criar um nome para depois você conseguir, certo? Mas continue, o que você diria mais? Tem várias outras dicas, eu vou ir elaborando aqui. O que eu faria também? Eu acho que o jovem advogado, é importante que ele invista em marketing digital, tá? E aqui eu não estou mais falando de tráfego, mas tem uma presença online. Hoje, se você vai, Grazi, num restaurante, você olha o Instagram do restaurante antes para ver se ele está aberto, para ver se os pratos têm uma cara boa, para ver se o local tem uma cara boa. Se você vai num médico hoje, você vai num cirurgião plástico, você vai num ortopedista, é normal você dar uma olhada ali no Instagram, ver se aquele médico ou aquela médica é firme, parece realmente ter uma experiência. Então, por que não vão fazer isso conosco, que somos advogados? As pessoas vão olhar a nossa página. É importante que a gente mostre ali experiência, que a gente mostre autoridade, que a gente esteja presente para que passe uma firmeza na hora de alguém nos contratar. Então, eu teria essa cautela de investir, sim, numa presença digital firme. E, assim, um outro segredo é bom senso. Tá? Não tem nada que não pode. Eu, pessoalmente, eu posto minha vida pessoal, mas eu posto no bom senso. Eu evito coisas que eu acho que sejam de mau gosto. Eu não posto, por exemplo, bebendo gratuitamente. E não tem problema nenhum em beber. Praticamente todo mundo bebe. Mas se, por exemplo, eu for para um show, não é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Mas se eu for para um show do Safadão, no domingo de noite, eu não vou postar eu bebendo, virando uma garrafa de bebida no meu Instagram. Porque isso não agrega em nada para mim. Então é questão de ter bom senso. Sim, claro. Uma outra coisa que eu faria e que eu acho muito importante, eu me envolveria com a OAB. Tá? Eu estaria muito presente na OAB. Existe uma concepção falsa e equivocada de que advogados são nossos concorrentes. Quanto mais eu conheço advogado, mais eu desmistifico isso na minha vida, porque advogados acabam por ser nossos amigos. É muito mais fácil você fazer uma parceria com o advogado, o teu colega advogado lembrar de você numa situação e te chamar para ser parceiro dele do que ele roubar teu cliente. Isso é uma coisa que não acontece, é mito. Então, assim, estaria envolvido dentro da OAB, estaria envolvido em comissões, tá? Tem grandes comissões dentro da OAB, com pessoas que fazem networking, que se conhecem, que acabam realmente se tornando amigos de fora da OAB, que saem para jantar, que viram amigos pessoais. Isso acontece muito. Estaria focado nos cursos da ESA, estaria participando daquela vida ali, porque tem muita oportunidade que pode surgir. O que mais eu faria? Eu escreveria, tá? É outro ponto que muitos jovens advogados se perdem. Exato. Não escreve, é uma coisa que eu percebo que o Google, a gente fazendo artigos e colocando, os nossos nomes vão aparecendo. É porque assim, como eu já fiz a parte do mestrado, eu acho que não tem como estudar. Eu brinco sempre que a única profissão que eu tenho certeza que até eu fechar o olhinho e morrer, eu vou continuar é ser estudante. Boa. É a minha melhor profissão. Porque é assim, eu acho que escrever é uma obrigação do advogado. Isso. Então, assim, tá sempre colocando artigos na internet ou em alguma revista é crucial. E o jovem advogado, ele precisa disso. E a gente tem um sério problema aqui no Brasil. Porque a gente não tem vamos dizer, essa motivação em todas as faculdades. Sim, então, ele precisa se automotivar quando ele termina. É verdade. Quando fala escrever, muita gente pergunta, Pedro, é escrever artigo científico? Eu disse, opa, calma lá. Depende do seu propósito. Se você tiver um propósito acadêmico, escreva artigos científicos. Mas se você quer ter um propósito comercial, ou seja, você quer criar autoridade na advocacia, você quer ali colocar seu rosto, deixar sua marca, Pedro, pessoas inteligentes podem discordar de mim, tá? Eu não iria por esse caminho do artigo acadêmico. Eu escreveria artigos para jornal, artigo para LinkedIn, artigos que tratam de uma questão jurídica, mas você coloca a sua opinião.
Então, por exemplo, tá aqui esse livro que eu te dei de Que, presente. inclusive, eu vou dizer pra você, já vou, eu brinco aqui sempre no podcast, eu já intimo o povo. Vou lhe intimar pra gente falar sobre a lei de LGPD. Vamos. Sei que você me trouxe essa aqui, mas essa aqui eu não Boa. vou ficar pra mim. Infelizmente, você vai autografar. Tá, Deixa eu ver se certo. essa aqui tá autografada. Tá, ainda não. Mas Só recebo tá. o livro autografado. Que bom que ele não autografou. Vou fazer o sorteio Certo. lá no perfil e quero o meu autografado. Claro, porque fechado. eu vou falar com você no próximo podcast só sobre startups. Combinado, fechado. Então, por exemplo, esse livro aqui, esse livro roxo, é um livro que, na época, eu era presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB, e eu convidei os membros para eles escreverem artigos, e eu tive o trabalho de montar o livro. Caramba. E foi super trabalhoso, mas foi massa, o resultado foi muito bacana. E cada um dos membros, graças a essas pessoas que escreveram isso aí, escreveram, e hoje elas são autoras de livro. 4. Elas pegaram esse livro, advogados jovens com 22, 23 anos, chegaram para um cliente e disse, esse é um livro aqui que eu sou um dos autores. Isso passa uma autoridade, isso passa uma moral, né? Isso passa um sentimento positivo. Então, é muito útil. Então, isso é uma coisa que a OAB proporciona. Tá? Ana Paula Canto de Lima, que você vai entrevistar também, presidente da Comissão de Direito de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Pernambuco. Ela frequentemente faz livros e dá oportunidade para jovens advogados de escreverem, de se colocarem como autores. Isso passa uma autoridade muito forte. Não só artigos em livros, mas, por exemplo, uma dica. O LinkedIn, ele ranqueia no Google, ao contrário do que se você escrever, quando você escreve artigo no LinkedIn. Então, você escrever um artigo lá, se ele for bom, ele entra lá no Google, que quando alguém pesquisar por determinado tema, ele pode aparecer em primeiro lugar, em segundo. Isso dá autoridade para você, isso pode trazer clientes. Então, são pequenas dicas, pequenas técnicas que podem ser usadas por advogados. Uma outra coisa, de repente buscar uma presença na imprensa. Tá? Isso é algo que também dá autoridade para a gente. Eu estava conversando esses dias com um advogado muito jovem, ele acabou de se formar e que ele está muito focado em direito de jogos eletrônicos, tá? De games. E aí, o que é que, inclusive, tem uma discussão. Também me citaram ele porque disse que ele é um dos poucos que está virando referência aqui em Pernambuco. Acho que ele tem 23 anos. É super novinho. E tá vendo? E ele focando nisso, nichou, foi inteligente ali. Nichou, viu que não tinha outra pessoa e ele tem se dedicado, assim, pelo que eu tenho escutado dele, ele tem se dedicado demais. Você também é referência LGPD, que eu tô vendo aqui o livro, e ele fez que nem você, ele nichou de uma forma que todo mundo tem falado que ele é referência, ele é muito novo. Exato. E aí ele tava ontem na televisão, deu entrevista na televisão, postou no Instagram dele. Então, poxa, o cara tem 23 anos. Quem olha ali e diz, pô, esse cara aqui é bom, né? Quem tá na TV parte de um pressuposto que essa pessoa é boa. Com certeza. Pode até ser que ela não seja, não é o caso dele. Mas quando você coloca isso na sua rede social, dá-se a impressão de que você entende daquele assunto, que você é uma autoridade naquilo ali. Então, ter presença na imprensa é legal e dá para todo mundo ter. Você pode, por exemplo, buscar um assessor de imprensa para lhe ajudar. Essa pessoa ali colocar nos espaços onde você vai poder brilhar ali na TV, no jornal, na rádio. E eu vou até chamar de Pedrinho, que eu já tô Por favor, Pedrinho, pode estar ótimo. Veja, e hoje em dia a gente tem troca de serviço. Então, vamos dizer que ele precisa de algo ligado à advocacia, porque aí também pode passar para o jovem advogado, mas eu não tenho dinheiro para isso. Você tem uma troca de serviço, você consegue fazer, porque eu vejo que dá muita problemática, sabe? Eles começam a problematizar e às vezes eu reúno alguns jovens advogados, eles dizem, graça, tudo para tua solução. Eu digo, gente, porque se eu for pensar no problema ou não, eu tenho que pensar no sim. Então, como eu tenho que pensar no sim, o sim é para ontem. Então, se o sim é para ontem, faz uma troca de serviço, pega junto o dinheiro, como você disse, e tenta contratar um assessor de imprensa, tenta ver com alguém dentro da OAB, das próprias comissões. Sim. Eu posso dizer porque eu participo de uma delas, eu só participo de uma comissão. E uma delas, em um determinado momento, precisava fazer uma entrevista e Isabela disse quem queria fazer a entrevista. Então, também tem essa abertura toda. Isso. Então, eu acho importante salientar. Eu só colocaria uma coisa a mais. Que eu acho que, além de tudo que você falou, eu acho que ele deveria calçar o sapato da humildade. Boa, muito bem, muito bem. Porque, verdade. Infelizmente, ou felizmente, poucas pessoas têm a felicidade que eu tenho. É tanto que todo mundo brinca muito, Graça, eu não acredito que você vai fazer isso, já que eu não pude comemorar o aniversário esse ano, com tanto projeto, eu disse, eu vou comemorar quando eu concluí os 5 anos de advocacia. E todo mundo faz assim, Graça, mas tu também vai ter entregue a tese do mestrado. Eu digo, sim, vou comemorar os 2. E eu sou muito feliz sendo jovem advogada.
E eu vejo que eu preciso que o jovem advogado tenha esse sapatinho da humildade para que ele possa aproveitar tudo que você está falando. Porque até para ele chegar na OAB, a forma como ele chega, quando ele chega querendo aprender, se ele chegar totalmente e entrar e não falar, oi Pedro, tudo bom, boa noite, ser solícito com todo mundo, ser solícito com os assessores, eu vejo muito isso às vezes no tribunal, o pessoal chega, os novinhos, e eles entram assim de uma forma, eu digo, calma, oi, tudo bom, bom dia, precisa de alguma coisa? Às vezes eu mesma falo já para dar um direcionamento. Então, assim, eu acho que calçar o sapato da humildade e entender 100%. que a gente sempre tá para aprender. Ninguém é concorrente de ninguém. Advogado não é concorrente de advogado, até porque eu posso dizer, eu até acho estranho para mim, porque a maioria dos meus amigos hoje são advogados. Eu até brinco, eu digo, gente, olha, por favor, eu não quero falar nada que seja advocacia. Hoje acabou, eu não aguento mais, porque a maioria vira advogados. Então, assim, porque é advogado e começa, o bom é que são de áreas diferentes. Então, vira e mexe, os assuntos mudam. Mas, assim, querendo ou não, ainda tem esse preconceito da concorrência. E eu acho que a sandália da humildade é importante. Eu hoje estou chegando aonde eu estou chegando, graças a Deus, posso dizer... graças a Deus também, consegui abrir o escritório, empreender que nem você, paguei o mestrado em Portugal, porque lá em casa, como eu sou de uma família que o meu pai é do interior, ele disse assim, eu pago o primeiro ano, você vai, mas o segundo ano quem paga é você. Eu disse, tem problema não, eu pago. Eu disse, tá bom. Ele não acreditou, ele disse, ela não vai. Eu digo, eu vou. Agora quando eu passei no doutorado, ele fez, você vai? Eu digo, vou. Aí ele fez, eu vou pagar um ano. Eu disse, tá bom, obrigada, porque eu já tinha dinheiro, então assim, mas foi luta de muito tempo. São 5 anos de trabalho e eu sempre brinco. Primeiro se planta para depois colher. Não se inverte. É isso. Não se inverte. Não tem lugar para imediatismo na advocacia. A gente tem que cumprir determinadas etapas. Isso faz parte e humildade é fundamental. Às vezes a gente conhece grandes advogados, que são pessoas que a gente via na TV antigamente, e você vai conhecer essa pessoa, uma pessoa extremamente humilde. Porque um advogado que está se formando agora não vai ser. Exato. O professor Alexandre Pimentel, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele no último livro dele, que ele fala sobre direito e tecnologia, ele fala sobre a síndrome de Dunning-Kruger, que é o seguinte, a gente tem uma tendência, a gente como ser humano, algumas pessoas têm uma tendência a se aprofundar um pouquinho no assunto, seja um assunto de direito material, seja uma área, por exemplo, a advocacia, e a gente acha que a gente sabe de tudo daquilo ali. E quanto mais a gente começa a se aprofundar naquilo ali, começa a inverter, a gente começa a descobrir que a gente não sabe de absolutamente nada. Isso é um processo do ser humano e é importante que a gente tenha... falando isso, que aí é incrível. É importante que a gente tenha essa humildade de dizer, eu não sei de nada. Quando o assunto é privacidade e proteção de dados, que eu escuto pessoas falando, Ana Paula Canto falando, ou grandes nomes falando, às vezes eu digo, eu sei de muito pouco disso aqui, por mais que eu tenha me aprofundado, mas eu tenho muita coisa para aprender sobre isso. Isso é o efeito Dunning-Kruger, né? Que é importante que jovens advogados tenham isso em mente. A gente não sabe de muita coisa ainda. Vai passar 10 anos, vai passar 12 anos no meu caso, vai continuar sem saber de muita coisa. Mas o bom vai ter uma isso, estrada, é o que eu mas brinco. ainda vai ter um aprendizado gigantesco. Eu brinco que a vida é um videogame. Sempre eu tô no desafio. Sempre, qual é o próximo? Vamos pro próximo. Eu quero aprender mais um pouquinho. Pedro, muito obrigada, de verdade. Vou chamar o Pedrinho pro próximo. O Pedrinho tá ótimo. Tá? Quero muito falar tanto sobre startup como LGPD com você, porque são 2 oceanos azuis aí para a Jovem Advocacia. Então, já estou te convidando para 2 podcasts aí. Muito obrigada. Obrigado, Graça. Um beijo, meus amores, e até o próximo podcast. Segue a gente lá no YouTube. Obrigada.